Exatamente. O que a gente observa é que a oposição comemorou antes do tempo, porque eles aprovaram a urgência do texto, ou seja, a dispensa dos debates nas comissões temáticas, sem ter o mérito, ou seja, sem ter o texto em si. Esse texto ainda vai ser discutido. Então, nesse momento, nós temos um Partido Liberal e um Partido dos Trabalhadores discutindo por um texto que ainda não existe. O PT não fala em anistia light porque esse termo ele acaba caindo por terra. Quando o PT defende a redução de pena, isso não é anistia, porque anistia é perdão. Isso é dosimetria. Reduzir a pena é dosimetria. E essa é a defesa do Partido dos Trabalhadores. Agora, o Partido Liberal quer uma anistia ampla, geral e restrita. O PT quer apenas aquelas pessoas que foram as executoras dos ataques antidemocráticos. Já o Partido Liberal quer também os financiadores e quem estaria liderando essa suposta organização criminosa. Então, tudo está em aberto. E esse texto consensual que Paulinho da Força defende deve ser debatido apenas na terça-feira da semana que vem, que é quando haverá uma reunião de líderes de bancada. Mas, de fato, essa pacificação que ele está querendo pregar, isso é utopia, isso é fantasia, isso não vai acontecer, porque são duas extremidades que a gente está analisando. Diniz, Igor, um movimento que será bastante interessante de observarmos é com Paulinho da Força na relatoria e já com discursos dizendo não existe anistia total, um discurso que não vai de encontro com o que a oposição gostaria, será o movimento de conformidade com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e aí tentar entrar nesse barco junto com todos os outros para tentar uma diminuição de pena e, quem sabe, até uma prisão domiciliar ao invés de uma prisão na Papuda ou em qualquer outro lugar. Enquanto se discute anistia, enquanto se discute blindagem, as outras pautas que são de interesse real da população estão trancadas, estão travadas, as coisas não andam no Congresso Nacional. Agora, o que andou, Igor, é a União, né, que saiu da base aliada do governo Lula e, mais do que ter saído, agora deu um prazo de 24 horas para que todo mundo que está com algum tipo de cargo no governo federal, no governo Lula, abandone o barco também, ande, saiam e já está batido o martelo, né? Já bateu o martelo, não tem como mais voltar atrás, porque já foi oficializado. Inclusive, a conversa de bastidor é que o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é do União Brasil, ele estava no estado do Pará para resolver situações da COP30, que já está aí batendo as portas, e ele foi pego de surpresa com essa notificação. A informação que eu tenho é que Celso Sabino abandonou tudo o que ele estava fazendo lá no Pará e voltou aqui para Brasília justamente para tentar resolver essa situação. Eu liguei para ele, mandei mensagem, mas o Celso Sabino, em caráter ali preventivo, ele deixou o celular no modo avião mesmo, porque sequer chama ou sequer a mensagem via WhatsApp chega até o aplicativo dele. Então, de fato, ele está incomunicável, mas a conversa de bastidor é que ele voltou para Brasília para analisar como que vai ficar a situação dele, porque amanhã ele precisa entregar o cargo se quiser continuar no União Brasil. Hoje, o presidente do partido, Antônio Rueda, ele oficializou, ele ditou ali um documento oficializando que a União Brasil não faz parte mais da base do governo federal. Nós tivemos acesso a esse documento, nossa produção vai colocar no ar agora um destaque do texto que a gente conseguiu. Ele diz lá no artigo 3º o seguinte: qualquer filiado poderá encaminhar à Comissão Executiva Nacional notícia de descumprimento das determinações contidas nesta resolução, a fim de que sejam tomadas as devidas providências visando ao efetivo cumprimento da deliberação do órgão partidário nacional. Traduzindo, ele disse o seguinte: se as pessoas do União Brasil, filiados a esse partido, e que tiverem cargos no governo ou apoiem o governo, se não abandonarem, essas pessoas podem sofrer sanções,
como, por exemplo, a expulsão da legenda. E é exatamente por isso que há um desespero de Celso Sabino, porque ele pode ser expulso do partido se ele não abrir mão do cargo de ministro do governo federal. Olha, gente, a avaliação é que esses partidos, principalmente União Brasil e Progressista, eles estão se afastando do governo federal porque entenderam que o presidente Lula perdeu muito capital político, muita popularidade com o eleitorado. Então, para que isso não se respingue nessas legendas, então elas estão abrindo mão de fazerem parte do governo. Eles preferem deixar de ter um ministério forte na esplanada do que ter o nome respingado ali com essa queda de popularidade do presidente Lula. E avaliam que a culpa é dos gastos públicos que continuam nas alturas. Agora, a minha avaliação pessoal é que o grande culpado desse enfraquecimento da base, que já não era forte e piorou a situação, o grande culpado é o próprio presidente Lula, porque ele não teve uma boa estratégia na articulação política com o Congresso Nacional. Lá no início do mandato, Lula escolheu o ministro Alexandre Padilha para ser esse articulador político no Congresso. Só que Alexandre Padilha não tem a simpatia da maioria dos parlamentares do Centrão e nenhuma simpatia dos parlamentares da oposição. Ou seja, ele não conseguiu dialogar bem com o Congresso Nacional. Isso enfraqueceu projetos prioritários para o governo na primeira metade do mandato de Lula. E aí, sabendo desse enfraquecimento, ele realocou Padilha para a saúde, demitiu a Anísia Trindade, que inclusive ficou até chateada com o presidente, e elegeu um novo articulador político. Aí vários nomes foram colocados na mesa. E Lula escolheu Gleisi Hoffmann. Quando ele anunciou a Gleisi, a gente ficou, uai, como assim? Porque a Gleisi é exatamente igual o ministro Alexandre Padilha. Ela não tem a simpatia da maior parte do Centrão e não tem nenhuma simpatia da oposição. Então ele mudou de água para water. E aconteceu o seguinte, mais enfraquecimento da base, porque a Gleisi não consegue dialogar. Então Lula, para um cargo tão importante como a da articulação política, fraquejou duas vezes. Então ele é o grande culpado por esse enfraquecimento da base e por os partidos políticos pularem do barco. É realmente uma consequência. Lula pagou para ver e agora vai pagar caro. E o Centrão sendo o Centrão, né, que eu chamo de girassol, né, vai seguindo a luz. Achou que está escuro para o lado daqui, que não está dando muito certo, vai para o outro lado de novo, vai migrando para tentar não se expor, não se comprometer. Obrigada, Igor, por sua participação aqui no A Crítica Brasil. Uma boa noite para você. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!